o que quiser, mas não dá para negar que nós vivemos um momento marcante na nossa história, um momento difícil, um momento duro, em que muitos de nós ou conhecemos alguém que já desencarnou, ou já teve Covid, conhece alguém que teve, passou por dificuldades, e talvez muitas pessoas, em especial as religiosas, elas podem se perguntar onde é que está Deus durante a pandemia. Talvez os ateus podem até usar esse mesmo argumento para dizer que Deus não existe, porque se Deus existisse, talvez ele acabaria com essa pandemia da noite para o dia. E é necessário a gente fazer uma reflexão de um aspecto, de um ponto de vista um pouco diferente do que muitos imaginariam que eu fosse fazer. Eu não quero aqui hoje trazer teorias das leis naturais, da lei de destruição, da lei de progresso, da lei de conservação. A minha intenção hoje não é essa. Eu vou tentar trazer hoje um outro olhar para tentar dizer no final onde Deus está durante a pandemia. E para construir o raciocínio que eu quero trazer para hoje, eu vou recorrer ao capítulo 15 do maravilhoso, talvez um dos mais impressionantes livros psicografados por Chico Xavier, que é o Boa Nova. Lá no capítulo 15, nós encontraremos Humberto de Campos nos trazendo os bastidores daquilo que aconteceu com uma figura de extrema importância nos primeiros anos do cristianismo, inclusive enquanto Jesus esteve, que é a figura de Joana de Cusa. Joana, esposa de Cusa, um homem extremamente importante, né, no ambiente político da época, lá em Cafarnaum, mais especialmente, naquela região toda também. Ele e Joana, então, viviam tempos difíceis. Joana tinha vários questionamentos, vários dissabores na vida familiar, na vida conjugal, e num dado momento, ela que frequentava a casa de Simão Pedro, ela então procura Jesus e estabelece com ele um diálogo. Eu considero que ali a gente vê um exemplo de atendimento fraterno, em que alguém necessitado de amparo, de apoio, de auxílio, busca aquele que está na condição de quem pode ajudar, de quem pode auxiliar, de quem pode amparar. E ali Joana abre o seu coração, revela toda a sua angústia, tudo aquilo que ela passava no seio familiar, no seio doméstico. E Jesus começa a dar várias orientações, eu não vou entrar nos detalhes de cada orientação. É muito bonito, inclusive, esse capítulo. Eu recomendo que quem quiser depois leia o capítulo 15 do Boa Nova. E Joana coloca algumas outras questões, algumas outras dificuldades. Jesus, né, retorna trazendo um outro olhar também para a conduta de Joana de Cusa dentro da relação conjugal. E no final, Jesus diz para Joana, Joana, seja fiel. Joana de Cusa, então, se despede de Jesus e volta para sua casa. É claro e óbvio que o simples fato de conversar com Jesus não resolveu os problemas que ela tinha com o marido. Esse é um ponto a se destacar, porque a gente às vezes cria uma ilusão de que basta se tornar cristão, basta acreditar, né, nos grandes ensinamentos de Jesus, que os nossos problemas serão resolvidos. Basta tornar espírita, que nem doente a gente fica mais. Muita gente pensa isso. E não. Joana conversa com Jesus, retorna para o seu lar, e os problemas conjugais permaneciam lá. A dificuldade de relacionamento com o marido permanecia. Só que a diferença agora é que Joana voltava para casa com um esclarecimento que ela conseguira daquele espírito mais evoluído que já passou pela Terra. Meus amigos, se já é bom ouvir um conselho de alguém que a gente tem como referência, seja esse alguém um familiar, seja esse alguém um psicólogo, uma pessoa que a gente gosta, que às vezes não é terapeuta e nem é da família,
Às vezes, no final de palestra, a gente procura o palestrante, procura um escritor e busca uma orientação, algum médium. Imagine receber uma orientação de Jesus. Então, ela volta para casa, é claro, enxergando o marido agora de uma maneira diferente. Talvez naquela intenção de que, já que eu não consigo mudá-lo, que a gente carrega essa ilusão de que eu vou casar para mudar o outro, talvez agora o que norteasse o pensamento dela era: eu vou me mudar. Eu vou mudar a forma como eu enxergo meu marido, a forma como eu me enxergo na relação. Porque talvez, quem sabe, pelo meu exemplo, eu consiga aí sim despertar nele a vontade de mudar. Então ela retorna. E Jesus tem um detalhe, o Humberto de Campos vai registrar um ponto importante e que deveria servir de bússola para todos os casais. Porque registra Humberto de Campos que a partir daquele momento, Joana de Cusa passou a prestar mais atenção nos pontos positivos do marido e menos nos pontos negativos. Que todo mundo tem ponto positivo e ponto negativo, é que a gente às vezes fica tão preso nos negativos que esquece que a pessoa também tem lá suas vantagens. Então ela retorna, passa a ter esse comportamento diferente, nasce um filho, depois de um tempo, que vem aumentar as suas dificuldades. Humberto de Campos relata isso, e é óbvio. Um filho sempre aumenta as responsabilidades de um casal, de um pai e de uma mãe. Tempos depois, o seu marido passa a ser perseguido politicamente ali na região, perde o cargo que tinha, fica extremamente preocupado, perseguido, adoece e desencarna. E Joana agora tinha que lidar com a dificuldade da viuvez. Né? Numa época em que as mulheres não trabalhavam fora, não tinham a sua própria renda, dependia do marido. Então, quando ficavam viúva, era um Deus nos acuda. E agora, quem vai me sustentar? Então, Joana passa a trabalhar fora, o que na época chocou muita gente. Onde é que se viu isso? Joana, né, ex-esposa de Cusa, trabalhar fora, e ela não sentia vergonha disso, foi trabalhar. A gente avança um pouco na história para chegar no ponto principal. Nós vamos observar, então, Humberto de Campos relatando que Joana estava agora na condição de prisioneira, era uma cristã. E como o cristianismo sofria perseguições naquela época, Joana agora se via presa a um poste de madeira ao lado de quem? Ao lado do seu filho. É difícil a gente imaginar uma situação dessa, porque uma coisa é você saber que vai ser incendiada. A outra é você saber que o seu filho, daqui a pouco, vai pegar fogo, junto com você. E então, naquela preocupação toda, Joana estava ainda assim tranquila. Só que aí os algozes, os soldados, passavam pelos cristãos, dando a eles a última oportunidade de negar Jesus e receber a liberdade. E tudo estava relativamente bem, até que um dos soldados estala o chicote nas costas do seu filho, que estava seminu. Naquele momento, diante da dor física, o filho de Joana se vira para a mãe e diz: mãe, abjura, negue Jesus. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Naquele momento, Humberto de Campos destaca que Joana, que até então estava tranquila, começa a chorar, e a chorar muito. E as lágrimas, então, começam a escorrer no seu rosto, e Joana passa por um período de turbulência íntima. Agora estava na dúvida, e aí? Porque o seu filho ainda disse: mamãe, negue Jesus por mim que sou teu filho. Então é diferente. Porque o pai e a mãe, a gente diz isso, faria de tudo para salvar um filho. E agora, o seu filho pedindo para a mãe lhe salvar. O que fazer nessa situação? E aí Joana, pensativa, reflexiva, chorosa,
se lembra de 2 momentos. O primeiro foi de Maria, que assistiu Jesus crucificado. E Maria, na condição de mãe, se mantinha resignada, firme. E a outra lembrança que veio até a mente de Joana de Cusa foi do diálogo com Jesus. Quando esse diálogo foi encerrado com a frase: vai, filha, sê fiel. Humberto de Campos destaca que Joana, tomada de uma força sobre-humana, olhou para o filho e disse: cala-te, meu filho, cala-te. Jesus, que era puro, não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias, é preciso ser fiel a Deus. Talvez ela tenha se lembrado da frase de Jesus, que recomendava, né? Aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. E aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, naquele momento, era uma decisão. Salvar o corpo e perder a alma, simbolicamente falando. Ou perder o corpo, sendo fiel a Deus, e encontrar uma possível recompensa do outro lado. Então, depois de dizer para o filho ficar calado, Joana continuava firme, esperando o momento chegar. Eis que o momento chega. Os soldados colocam fogo naquela lenha que rodeava a fogueira, o fogo começa a subir, até que, de repente, um dos soldados se aproxima de Joana e, de uma maneira irônica, sarcástica, lhe pergunta: Joana, teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Ela vira para esse soldado, como vai dizer nas belíssimas palavras de Humberto de Campos, a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Quando a gente lê essa mensagem, a gente, talvez antes de ouvir essa frase final, a gente poderia estar pensando: onde é que estava Jesus quando os cristãos eram martirizados? Onde estava Jesus? E aqui está a resposta. Jesus estava ao lado dos perseguidos, ao lado dos martirizados, ao lado dos oprimidos, ao lado dos incendiados, daqueles que viravam tochas humanas. E aqui já dá para ter uma ideia do que é que eu vou querer trabalhar até o final dessa palestra. E alguém pode estar pensando, mas o tema da palestra é onde está Deus? Eu estou falando de Jesus, e nós espíritas sabemos que Jesus não é Deus, mas era o enviado dele, era um emissário dele. Era um embaixador do Cristo. Aquele que respondia na terra junto aos homens dos interesses divinos. Então, aqui dá para a gente ter noção de onde está Deus durante a pandemia. Onde está Deus, onde esteve Deus no Holocausto? Onde estava Deus durante a Idade Média? E a gente percebe que Deus ajuda a criatura através das criaturas. Não nos enganemos.
Não adianta a gente esperar daqui a pouco fazer uma prece para enxergar Deus. É difícil até de falar de Deus em alguns momentos. Porque Leon Denis chega a dizer que tentar definir Deus é limitá-lo. É tentar colocar o universo numa caixa de sapato. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. Não dá. Mas quando eu começo a entender que Deus atua através das suas criaturas, aí a coisa começa a ficar mais fácil de ser compreendida. Porque para Joana de Cusa, Deus se fez presente na pessoa, no espírito de Jesus. Para Paulo de Tarso, quando ele desencarna, Deus se fez presente na pessoa de Ananias, que lhe recebe no mundo espiritual, assim como lhe recebeu em Damasco para lhe curar da cegueira. Um outro episódio muito bonito com outra Joana, dessa vez a Joana d'Arc, outra que foi incendiada, agora não mais pelos perseguidores dos cristãos, mas agora por aqueles que se diziam cristãos, pela igreja, inclusive. Joana d'Arc também fora incendiada viva. E qual que era o pecado de Joana? Ouvir as vozes que vinham do alto. Ouvir as vozes que ela dizia vir de Deus. Deus que se manifestava com ela através dos santos. Mas a mediunidade, sempre tão mal vista, sempre tão mal utilizada por uns, é bem verdade. Os médiuns, outrora chamados de bruxos, de feiticeiros, perseguidos, queimados, também tinham Deus com eles nos momentos de dificuldade. E quem quiser conhecer um pouco da história de Joana d'Arc, eu recomendo o livro Joana d'Arc Médium, escrito por Leon Denis, que num determinado momento do livro, ele vai descrever o que aconteceu com Joana d'Arc. Joana d'Arc, diga-se de passagem, se manifestava no grupo mediúnico de Leon Denis e era um dos espíritos que guiavam junto com Jerônimo de Praga a vida e a obra deste grande apóstolo do espiritismo. Escreveu Leon Denis que naquele momento final, os carrascos colocaram fogo na lenha e turbilhões de fumaça se enovelaram no ar. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvoir acerca-se da fogueira e grita-lhe: abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: bispo, morro por vossa causa. Apelo do vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem mais e lambem-lhe o corpo virginal. Suas roupas fumegam. Ei-la que se torce nas ataduras de ferro. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão silenciosa, aterrorizada, estas retumbantes palavras: sim, minhas vozes vinham do alto. Minhas vozes não me enganaram. Minhas revelações eram de Deus. Tudo o que fiz, fi-lo por ordem de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. Ecoa um grito sufocado, supremo apelo da mártir de Ruão ao mártir do Gólgota. E ela grita: Jesus! E aqui, na minha opinião, ela viu o mestre, que estava com ela no momento final. Leon Denis pergunta: terá Joana sofrido muito? Como muitos de vocês talvez estejam se questionando? Joana de Cusa, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Simão Pedro e tantos outros mártires do cristianismo sofreram no momento final? Ela própria, diz Leon Denis, nos assegura que não. E ela disse: poderosos fluidos choviam sobre mim. Por outro lado, minha vontade era tão forte que dominava a dor. Fluidos.
Fluidos envolviam os mártires. E eu pergunto, quem estava ali para envolver todos eles nesses fluidos? Senão os espíritos enviados de Deus que estavam com eles naquele momento. Portanto, meus amigos, repito, Deus ajuda a criatura através das criaturas, encarnadas ou desencarnadas. E será que só as criaturas evoluídas, como as que eu citei aqui hoje, teriam a condição de receber o amparo de Deus? De perceber essa ajuda de maneira tão efetiva? A resposta é de Leon Denis, agora já no livro O Grande Enigma, quando ele afirma: a ação de Deus se revela no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Não há um único ser que não seja objeto de sua solicitude, de sua assistência, de seu zelo, de seu cuidado. E prossegue Leon Denis: não a vimos manifestar-se nessa lei majestosa do progresso que preside a evolução dos seres e das coisas e os leva para um estado sempre mais perfeito? Esta ação mostra-se igualmente na história dos povos. Pode-se seguir através dos tempos essa marcha grandiosa, esse impulso da humanidade para o bem, para o melhor. E então, meus amigos, observamos, quando Denis fala de história dos povos, de humanidade, neste momento, a humanidade é sacudida. E ao mesmo tempo em que escrevemos uma história coletiva, que será contada e estudada nos futuros livros de história, cada um de nós, como diria Almir Sater e Renato Teixeira, compõe a sua história. Cada um de nós compõe a sua história pessoal, individual. Eu não sei se os livros de história registrarão alguns ou não. Algumas pessoas, sim, algumas personalidades, alguns famosos, alguns indivíduos importantes farão parte dos livros de história. Como estudamos hoje, durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles que ajudaram a ampliar o sofrimento e aqueles que ajudaram a acabar com o sofrimento. Quando estudamos a colonização das Américas, quando estudamos a história da escravidão, a história registrou alguns nomes, sim. Alguns indivíduos serão lembrados para sempre como indivíduos que atuaram para piorar a situação. Não sei se bem intencionados ou não. Outros atuaram para ajudar. A história será implacável com os primeiros, mas será bem generosa com os segundos. E a grande pergunta é: onde está Deus nisso tudo? E enquanto a gente responde essa outra pergunta, é bom a gente se perguntar: que história estamos escrevendo na pandemia? É uma história que a gente vai olhar para trás e ter orgulho? Ou a gente vai olhar para trás e falar: puxa vida, vou ter que enfrentar outra pandemia num outro planeta porque não aprendi nada nessa? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E tentando trazer a reflexão, então, já que eu falei dos mártires do cristianismo, daqueles que sofreram, daqueles que passaram por poucas e boas em períodos difíceis da nossa história, é bom a gente tentar entender, então, onde está Deus durante a pandemia. Deus está com os profissionais da saúde. Já aqui no Brasil, com 9, quase 10 meses de pandemia, em algumas outras partes do mundo um pouco mais. Muitas vezes, profissionais de saúde que já estão cansados, exaustos. Eu assisti o filme que eu recomendo, 93 Dias, que fala do surto de ebola que deu na África, e lá a gente percebe, através do filme, que os profissionais da saúde podem passar a preocupação de contrair o vírus, a preocupação de passar o vírus
para quem mora na mesma casa. Enfim, Deus está com os profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, pessoal da recepção, fisioterapia, pessoal que cuida da limpeza, da faxina dos hospitais, enfim. Todos estes que estão dedicando as suas vidas. E às vezes eles não têm nenhum direito de se sentirem cansados. Porque é muito comum a gente ouvir, né? Estou cansado dessa pandemia, estou cansado desse vírus. Pois é, mas os profissionais da saúde não têm talvez nem o direito de se sentirem cansados. Porque a tarefa lhes chama. A tarefa não para. Quando a gente pensa que a coisa vai diminuir, vai dar um sossego, vem a segunda onda, que no nosso caso do Brasil, a gente nem saiu da primeira direito e já estamos numa onda crescente. Isso não é opinião minha, não é eu acho, é só abrir qualquer site e observar a curva. Isso é um fato, e a gente não pode negar fatos. E Deus se faz presente através também dos médicos espirituais. Ou a gente acha que no hospital só tem médico de carne e osso. Ou a gente vai ignorar que nos hospitais nós temos, sim, muitos e muitos médicos espirituais. Ou equipes do mundo espiritual, que talvez não tenham sido médicos enquanto estiveram encarnados, mas que estão lá, fazendo parte dessa força-tarefa, dessa força coletiva, em que mundo físico e mundo espiritual atuam unidos para tentar amenizar a dor das pessoas. Deus, durante a pandemia, está também com os políticos que fazem a coisa certa. E são muitos. A gente, às vezes, fica muito focado e com a atenção fixada naqueles que não fazem a coisa certa, mas há muitos e muitos políticos fazendo o correto, seguindo a ciência, acreditando na gravidade da situação, dando bons exemplos. E é importante tudo isso para que a gente perceba que o mundo não está perdido só na mão dos maus políticos, de que há pessoas boas com gravíssimas responsabilidades nas mãos, fazendo a coisa certa, tomando decisões corretas e dando bons exemplos. Deus, durante a pandemia, está com os cientistas. Cientistas que trabalham incansavelmente na busca de uma cura que nós vemos hoje como um grande avanço da ciência, a própria descoberta da vacina, ou das vacinas, porque não foi só um país, não foi só um instituto que descobriu, foram vários. O que mostra como a ciência avançou. E os motivos são vários. O sequenciamento genético do vírus, num tempo recorde, foi importante. O altíssimo investimento de vários países foi importante. Enfim, nós temos, então, a ciência avançando, o que gera até um desconforto em algumas pessoas, eu sei. Que tem gente, talvez, que esteja um pouco com medo. Fala, nossa, mas é muito rápido. Poxa, mas nós somos espíritas. E a gente vai querer agora que a vacina demore o mesmo tanto que as outras demoraram? Ou que demore menos, mas um mês, só menos. A vacina mais rápida demorou 4, 5 anos. Então, para essa valer, tem que ser com 3 anos e 11 meses. Porque se for mais rápida do que um mês, além disso, já é um exagero, não acredito. Eu fico pensando como deve ser a cabeça de um cientista. Que fica dia e noite, às vezes 7 dias na semana, debruçado num laboratório, para de repente entrar na internet e ver teorias da conspiração. E ver coisas as mais absurdas. Desde um chip dentro da vacina, até a transformação de um indivíduo num bicho. Olha, Deus tem que estar com os cientistas, até para lhes dar forças, para resistir, para persistir. Deus está
com as pessoas que respeitam a ciência, que realmente só saíram de casa para o essencial, para trabalhar quando autorizadas, para ir ao mercado, à farmácia, às vezes para fazer atividade física, seguindo os protocolos estabelecidos pela ciência. Porque não é brincadeira. Aqueles que, às vezes, respeitam as medidas de isolamento social acabam se fragilizando emocionalmente, pagam um preço alto por isso. E Deus precisa estar com essas pessoas para lhes recompensar pelo sacrifício feito. E a vida é feita de sacrifício. Eu preciso entender que numa pandemia eu não posso fazer tudo o que eu fazia antes. Eu não posso ignorar que uma pandemia, ela vem cercear a minha liberdade? Vem, mas faz parte. E quando eu fico com a minha liberdade restrita por um bem coletivo, isso é um sacrifício que será levado em conta depois que a gente desencarnar. Allan Kardec trabalha isso no Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Não existe liberdade absoluta quando se vive em sociedade. A minha vontade pessoal, a minha liberdade individual, ela existe até o momento em que ela pode prejudicar outra pessoa. Ah, William, você que está dizendo isso? Não. São os espíritos superiores para Allan Kardec. Está lá, Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Então, Deus precisa estar com as pessoas que seguem o que a ciência pede. Ou seja, desde o começo, a orientação é a mesma. Distanciamento social. Uso de máscara. Higienização das mãos. Agora, é claro que existe um impacto econômico nisso tudo. E eu incluo aqui na minha reflexão que Deus precisa estar e não abandona os desempregados, os desalentados. Desalentados são aqueles que até desistiram de procurar emprego. Já desanimaram, nem procuram mais. Aí eles saem das estatísticas de desempregado, entra tudo de desalentado. Algumas profissões foram voltando com o passar do tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais todo mundo vai entendendo o vírus e vai criando meios de dar aí uma possibilidade para que algumas profissões voltem ao normal com uma relativa segurança. Então, muitas foram voltando com protocolos. Ok. Algumas não, como, por exemplo, quem trabalha com eventos. Alguns artistas tiveram que se reinventar, porque não tinham eventos para produzir, para promover, para participar. Então, Deus não abandona todos estes. Eu vi vários que se reinventaram, deixaram de lado, por enquanto, os eventos, aquilo que eles faziam, que talvez é o que eles gostam de fazer, para fazer algo para o próprio sustento. Deus, na pandemia, está com estes. Deus está com os doentes, nos hospitais, aqueles que estão no estado mais tranquilo, no estado mais grave, aqueles que estão nos respiradores, entubados, que daqui a pouco são extubados, e coloca de bruço, e faz traqueostomia, até que eles recebam alta. E muitos de nós podemos nos indagar, poxa, mas eles estão sozinhos. E eu vos afirmo que não. Deus está com todos os doentes nos hospitais. De que forma? Através das criaturas. Através da equipe dos profissionais de saúde? Sim, mas também através dos entes queridos já desencarnados e que agora velam por aqueles que estão numa situação difícil. Um pai e uma mãe, sabendo que o filho está no hospital sozinho por conta das medidas de proteção da pandemia, podendo, meus amigos, não deixarão de estar lá ao lado, como nós faríamos por um filho se pudéssemos. Não é porque desencarnou que os laços foram quebrados.
Assim como pais e mães podem fazer isso pelos seus filhos, por que não, ao contrário, filhos que já desencarnaram antes, agora estarem lá ao lado dos pais nos hospitais? E outros amigos espirituais, o anjo de guarda, que cada um de nós temos. E eu posso afirmar que ninguém está num hospital desamparado do mundo espiritual. Portanto, na pandemia, Deus está com eles, através dos espíritos amigos. E alguns, talvez, não voltarão para casa no corpo físico que foram para o hospital. Alguns, muitos, como eu disse no começo, no mundo, mais de 1.700.000 pessoas. No Brasil, quase 190.000 pessoas não voltaram para casa. Desencarnaram. E aí? Onde está Deus neste caso? Deus está com eles. Como esteve com Joana de Cusa, como esteve com Joana d'Arc, como esteve com Paulo de Tarso. Deus não nos abandona. Leon Denis chega a nos dizer que da mesma forma que ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho. Como assim, William? A pergunta que eu faço é: algum de vocês conseguiu nascer sozinho? Quem quiser mandar no chat, pode mandar. Se conseguiu, me conta como. Alguém consegue nascer sozinho? Ninguém consegue. A gente precisou, primeiro, de um óvulo e de um espermatozoide. Para começar a história. Aí, se quem doou aquele espermatozoide, às vezes abandonou, quem doou o óvulo, a mãe estava lá, recebendo o filho. Com a ajuda de alguém no hospital, de uma parteira, enfim. De tal forma, de tal modo que ninguém nasce sozinho. Da mesma forma, ninguém morre sozinho. Alguns espíritos, e o próprio Leon Denis, que não era espírito, estava encarnado, fazem uma comparação, né, de que a morte nada mais é do que o renascimento. Quando nós nascemos, quando a nossa mãe nos trouxe ao mundo, de certa forma, nós morremos no mundo espiritual, entre aspas, né, com muitas aspas aqui. E quando nós desencarnamos, nós morremos no mundo corpóreo para renascer no mundo espiritual. É um vai e vem constante. E ninguém volta sozinho. Eu não quero dizer que alguém tem que morrer junto, não. É porque sempre, em todas as situações, há um outro ser que nos acolhe e nos recebe do outro lado. Acontece que nem sempre nós percebemos isso. Mas ele está lá. A ajuda existe. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Além dos mortos, Deus está com a família enlutada. Família que muitas vezes nem pode fazer o velório, que para muita gente é importante. A gente às vezes faz pouco caso de velório. Ah, mas morreu só o corpo. O que tem a ver o corpo? Sepulta logo? Não. O velório é importante para muita gente. E muita gente, nesse momento, não tem como velar o corpo, se despedir daquele instrumento que ela conviveu por muitos anos. Na figura do pai, da mãe, do avô, da avó, do filho, porque jovens também morrem na pandemia, crianças também morrem na pandemia. No Brasil, mais de 500 crianças até 5 anos já morreram. Então, aquele corpo que recebeu um instrumento, talvez nós gostaríamos de agradecer, de prestar uma homenagem, e nem isso podemos. Eu não estou questionando. Isso é necessário. Se a ciência diz que há um risco naquele momento, é um sacrifício que fazemos em prol do coletivo. Agora, a família enlutada também recebe a proteção e o amparo de Deus. Nós precisamos incluir também a imprensa séria, que cumpre um papel importantíssimo para a sociedade.
levando informação precisa, informação correta num mundo de fake news e de desinformação, de teorias da conspiração. A imprensa séria cumpre um papel importantíssimo e salva vidas. E a imprensa atua também cobrando de quem tem que ser cobrado, de investigando, de descobrindo, enfim, falcatruas as mais diversas. A imprensa é importante e Deus precisa ajudar todos estes profissionais, jornalistas, repórteres, editores. Deus está também com os professores, com os alunos que neste ano passaram por momentos difíceis. Hoje mesmo eu tive uma reunião com os professores da minha filha mais nova. Eu disse para eles, olha, descansem porque vocês merecem. Não é fácil estar do outro lado aqui, ensinando para 25, 30 crianças ao mesmo tempo. Deus não abandonou os professores tão desvalorizados, tão desprezados na nossa sociedade. Então, professores, a nossa gratidão a todos aqueles profissionais que cumprem o seu papel de maneira responsável. O que seria de nós na pandemia não fosse um caixa de um supermercado, um repositor de um supermercado, um atendente na farmácia, um frentista no posto de gasolina, uma recepcionista de um hospital, aquele que vem na porta da nossa casa retirar o lixo, varrer a rua, um entregador de iFood, entregador de comida, que para que a gente não saia e evite aglomerações, ele se desloca, ganhando muitas vezes uma mixaria. Ele se desloca do restaurante até a nossa casa, trazendo uma comida quentinha, cheirosa, e ele às vezes com fome. Deus está com os motoboys, com os motofretes, com os mototaxistas, com o pessoal que anda de bicicleta também entregando, subindo ladeira, descendo ladeira, trazendo a nossa comida. Deus está com todos eles. Portanto, meus amigos, o que a gente pode dizer é que Deus está presente em tudo e em todos. Acontece que uma parcela da população acaba não percebendo todo esse amparo, toda essa ajuda. Porque talvez eles estão envolvidos por um fluido que lhes impedem de perceber a ajuda de Deus que se faz através das criaturas. Diz Leon Denis no livro O Grande Enigma: sem dúvida, há nesta marcha secular muitas fraquezas e recuos, muitas horas tristes e sombrias. Porém, é preciso não esquecer que o homem é livre em suas ações. Seus males são quase sempre a consequência de seus erros, de seu estado de inferioridade. É isso aí. Cada um é livre. Como diria Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou tudo posso, mas nem tudo me é lícito. A gente pode tudo, só que tudo tem consequência. Consequências que virão nesta ou noutras encarnações. E aí a gente tem que citar. Se eu citei ótimos exemplos aqui no começo, claro que há muitos que nesta guerra que vivemos, mesmo que não saibam, estão do lado do vírus. Ah, William, quer dizer que Deus os abandonou? Não. Deus tenta ajudar, mas eles não ouvem. Estão cegos e surdos espiritualmente para todo apelo que Deus, através das criaturas de bem, políticos negacionistas, irresponsáveis, desumanos, indiferentes à dor das pessoas e à gravidade do momento, se comportam como genocidas. Médicos que não seguem a ciência.
Um dia uma pessoa veio conversar comigo, mas o médico falou que isso é coisa inventada, isso foi criado em laboratório, porque isso é aquilo, é aquilo. Médicos que não seguem a ciência, infelizmente. Em todas as profissões, há bons profissionais e maus profissionais. Em todas as profissões. Então, não é o título que dá ao indivíduo o conhecimento, a responsabilidade. É como ele se comporta com aquele título, com aquele diploma que ele recebeu. Portanto, estes médicos, como estes políticos, Deus também está com eles, só que eles não percebem. Pessoas que não respeitam as orientações da ciência, que colocam os seus interesses acima dos interesses da sociedade, Deus também está com eles, mas não é ouvido, não é percebido. Indivíduos que querem a liberdade a todo custo, se aglomeram, circulam sem máscara, não estão nem aí para o vírus. Vivem como se não existisse a pandemia. E há estudos apontando que alguns negacionistas demonstram no seu comportamento seríssimos distúrbios. E alguém pode estar pensando, nossa, mas abordar isso numa live espírita? Sim, Allan Kardec não se furtou ao assunto na Revista Espírita, dizendo que os espíritas que não seguiam as medidas sanitárias da época se comportavam como suicidas. Allan Kardec dizendo. Portanto, é um assunto que nós espíritas não apenas podemos, mas devemos abordar. Deus está com os negacionistas, mas não é percebido. Propagadores de fake news que matam. Hoje, isso já é de muito tempo, na verdade. Quando a gente observa, por exemplo, vários avanços da ciência, a humanidade tentando progredir, sempre teve que lidar com aqueles que se incomodam com o progresso. E tenta, de todas as formas, propagar desinformação, mentiras. E mentiras matam. Mentiras atrapalham e agravam o momento já por si só grave que vivemos. Então, Deus está também com quem cria e propaga as fake news, mas não é percebido. Movimentos anti-vacinas, eu entendo que tem muita gente com dúvida, tem muita gente com medo. Eu respeito a dúvida de vocês, eu respeito o medo de vocês, mas boa parte deles tem como consequência um movimento mundial que propaga desinformação sobre as vacinas. Como eu já falei, chip na vacina, quem que inventou isso? Para que alguém vai querer me rastrear se o meu telefone já dá tudo da minha vida para eles? Né? Para que alguém ia perder seu tempo num chip comigo, William Jacob? Coitado, tanta coisa para fazer, vai ficar preocupado comigo. Então são teorias que a gente acha que não. Para quem tem um pouquinho mais assim eu vou chamar até de lucidez, se me permitam, às vezes olha para argumentos tão absurdos e fala assim, não, William, mas não é possível que alguém acredita. Acredita, e às vezes não acredita no chip. Mas essa teoria absurda já é o suficiente para despertar receio, despertar medo, num avanço da humanidade que são as vacinas. Mas quem não quiser vacinar, que não vacina. Cada um cuida do seu próprio corpo, meu corpo, minhas leis. Não é bem assim. Tem muitas pessoas que, por problemas de saúde, por comorbidades, não podem se vacinar. E não podendo se vacinar, a vida delas só poderá voltar ao normal quando atingirmos a imunização coletiva, que apontam alguns estudos em termos de 70%. Abaixo disso, esses mais vulneráveis não poderão circular com tranquilidade. Então, eles precisam de que haja uma imunidade coletiva para que a circulação do vírus cesse, diminua ou, quem sabe, seja eliminada. E aí sim, estes, que às vezes têm algumas doenças, algumas
né, enfim, complicações, possam voltar à normalidade. Então, não é só uma questão do que, não, eu não tenho medo do vírus, então eu não vou tomar vacina. Não tome por você, então, tome pelos outros. É um momento de sacrifício. William, mas se eu tomar vacina e virar um bicho e morrer? Eu, William Jacob, prefiro morrer acreditando na ciência do que morrer ou ser omisso acreditando em teorias da conspiração. Opinião pessoal minha. Mas aí cada um também que faça a sua própria reflexão. Então, Deus está com quem faz parte do movimento anti-vacina, mas não é percebido. E aí, meus amigos, já nos encaminhando para o final da nossa reflexão, o que nos resta nesse momento? Perceber Deus através da prece, através de um olhar mais atento à dor do outro, através da arte tão importante, um filme bom, um filme edificante, uma live musical de um cantor que você goste. Eu não assisti, mas dizem que foi excelente a live que Caetano Veloso fez nesse final de semana, quero assistir ainda. Já assisti Nando Reis, e durante aqueles momentos eu percebo que, apesar de tanta coisa ruim acontecendo, é possível ter alguns momentos de prazer que a arte nos oferece. Portanto, se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de escrever uma poesia, escreva. Se você gosta de ler um livro, leia um bom livro que te ajude. Assista lives. Assista palestras que te façam bem. Ouça podcasts. Tudo aquilo que está ao seu alcance, mas não abandone a arte. Porque a arte tem este papel, assim como a prece, de nos conectar com o mais alto, com o belo, com o divino. Mas não deixe de fazer o bem. Mesmo que seja no seu quarto, deitado numa cama, talvez eu estou falando para alguém que está hospitalizado neste momento. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja acamado e que pode pensar, William, mas eu não posso sair nem da cama. Como é que eu vou fazer o bem? Sempre é possível. Faça uma prece. Por todos esses que eu falei, no começo e no final, pelos bons e pelos maus políticos, pelos bons e pelos maus médicos, por aqueles da imprensa responsável e pela imprensa irresponsável. Façamos uma prece por aqueles que se comportam bem, para que eles tenham força de resistir, porque não é fácil emocionalmente. Respeitar isolamento social desgasta o aspecto emocional do indivíduo. Façamos uma prece por estes e por aqueles também que não respeitam o isolamento, que estão aglomerando, fazendo festas, vivendo como se não existisse pandemia, irresponsáveis, mas merecem a nossa prece. Façamos uma prece pelos entregadores, pelos restaurantes, por aqueles artistas que não podem trabalhar e agora dependem de uma assistência do governo ou da caridade das pessoas que podem levar uma cesta básica nas suas portas. Façamos uma prece pelos empregados e pelos desempregados. Mas, acima de tudo, sirvamos. Este ano, o convite talvez seja: sirva de alguma forma, faça algo. Eu não sei o que, eu não conheço a vida de vocês, eu só peço que cada um faça um pouco mais. Eu sei também que nesse momento estamos todos esgotados, já não aguentamos mais live, não aguentamos mais pandemia, não aguentamos mais ouvir que desencarnou 800, 900, 1.000 pessoas aqui no Brasil ou em algum outro país. Estamos todos exaustos da pandemia, mas a pandemia não acabou. O vírus não cansou. E a gente precisa fazer alguma coisa. Meus amigos, pelo amor de Deus, tenhamos responsabilidade nesta época do ano. Existem alguns documentos que orientam, olha, se você vai se reunir com a sua família, tenha alguns cuidados, respeite algumas orientações. E se você não for, ligue, faça uma chamada de vídeo, mande um áudio, mande um alô,
mas é necessário que a gente faça algo. Porque, como eu disse nessa live várias e várias vezes, Deus ajuda a criatura através das criaturas. E talvez nós possamos ser as criaturas a ajudar outras. Como em alguns momentos, ao longo dessa pandemia, outras criaturas, representando Deus, nos ajudaram. E tem uma frase muito bonita de Chico Xavier, de Emmanuel, na verdade, né? Através da psicografia do Chico, em que ele vai dizer lá no livro de respostas, capítulo 50. Ama a Deus. O título da pandemia é Onde está Deus durante a pandemia? O título da live, na verdade, não da pandemia. Onde está Deus durante a pandemia? E alguém pode estar se perguntando agora, como é que eu faço para amar a Deus? E a orientação de Emmanuel é, ama a Deus. Emmanuel, como que eu vou amar a Deus? E Emmanuel diz, servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Eu vou dizer de novo, ama a Deus servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Se você está numa cama da sua casa, no hospital, faça o bem como estiveres, onde esteja e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto, vai dizer Emmanuel, é interpretação. Meus amigos, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço o convite. Hoje eu já postei no Facebook que eu agradeço os diversos centros espíritas que me possibilitaram, né, nessa pandemia, fazer algo que eu adoro. Eu vou convidar aqui agora de novo a minha filha para voltar para a live. Eu quero agradecer aos dirigentes de todos os centros espíritas que me deram a oportunidade de servir de alguma forma, de amar a Deus fazendo algo que eu gosto, que é fazendo palestras. Eu quero agradecer, né, a todos vocês, né, que estiveram aqui hoje nessa live, que estiveram ao longo de muitas e muitas lives que eu participei, que participaram aí do Café com Espiritismo, enfim, onde eu pude estar neste ano. Eu agradeço a todos que estiveram aí comigo, que me deram alguns minutos ou algumas horas de atenção, mas eu agradeço em especial a minha família, e aqui simbolizada na presença da minha filha, que me ajudou muito nessa pandemia, né? Com certeza, sem a minha família, a pandemia seria muito mais difícil, e foi duro, foi um ano difícil, foi um ano complicado, né? Pessoalmente, eu tive que começar a terapia, coisa que eu nunca imaginei que começaria na minha vida. Sempre me imaginei o forte, o valente, o corajoso, o destemido, mas nessa pandemia ela me venceu em alguns momentos e eu tive que ceder, tive que aceitar a minha fragilidade para tentar me fazer mais forte. E é com essas palavras que eu agradeço a todos. Eu quero passar para minha filha aqui também. Talvez ela tenha algumas palavrinhas aí para vocês, né, minha filha? Fique à vontade agora. Agora é a sua vez. Oi, gente, tudo bom? Eu desejo para vocês um bom final de ano, um ótimo Natal para vocês. Que 2021 seja um ano maravilhoso para todos vocês. E é isso. E o recadinho de youtuber, como é que é? Já se inscreva aqui no canal no YouTube, já se inscreva na conta no Facebook também. Não se esqueça de já deixar um like contando aqui no YouTube e no Facebook. E é isso, compartilha essa live com todo mundo. É isso. É isso aí, obrigado, filhinha. Obrigado, a minha mãe também está aqui na live. Não vejo a minha mãe tem um bom tempo já, doido para matar a saudade. Eu queria encerrar a minha fala direcionando a minha prece em especial para todos vocês que estão aqui, mas em mais especial ainda para a Cessa Carvalho, para a Vanilce, que relataram aqui que, né, estão passando por momentos difíceis.
né, que Jesus possa abençoá-las em especial, que a gente possa recobrar a força lá do fundo da alma. Ninguém recebe um sofrimento maior do que a capacidade de resistência. Ninguém. Deus é perfeito. Portanto, ele não erra. Todos nós recebemos uma carga que conseguimos suportar. Se a carga que vocês e que eu recebo num dado momento parece mais pesada do que a nossa capacidade de resistir, peçamos ajuda, façamos uma prece, olhemos para o alto. Com certeza, Deus está ao nosso lado, através de uma pessoa encarnada, através de uma mensagem no WhatsApp, através de uma live ou através de uma intuição. Todos nós temos um anjo guardião. Quando nos sentirmos extremamente abandonados, desamparados e sozinhos, façamos uma prece, que este anjo, designado por Deus, quando a gente veio reencarnar, com certeza estará ao nosso lado, nos sustentando e nos encorajando. Eu encerro com a frase que Jerônimo de Praga, mentor espiritual de Leon Denis, dizia para ele quando ele estava em dificuldades: coragem, a recompensa será mais bela. Tenham todos um ótimo Natal, um feliz 2021. Como eu disse várias vezes, quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, saia de máscara, evite aglomeração, pelo seu bem e pelo bem de todos. Fiquem com Deus. Lembremos, na pandemia, Deus está com todos nós, mas é preciso percebê-lo. Até a próxima. No meu caso, para vocês, até 2021. Tchau, Belinha!